poderíamos debater um pouco sobre esses aspectos, né? O primeiro item que eu tenho aqui marcado é o ponto 006. Falta atenção focada. Como a cobrança de quem tem o trafal é um pouco exacerbada, a cobrança é excessiva consigo mesmo. Tá? É uma característica, e com isso a pessoa desvia do foco. Então, ela está trabalhando com determinado foco, algum aspecto emocional, alguma crítica que foi ouvida, às vezes não fica bem clara, e a pessoa então exacerba a sua própria cobrança e desvia do foco. Essa é uma característica. Mas deem uma olhada entre esses 100 itens, se tem algum que vocês gostariam de conversar ou de debater mais, que possa ter. Número 9. Tá. Número 9. Tá? Falta autoaceitação, minha rejeição aos traços pessoais. Então, o que a gente pode compreender daqui? Que a pessoa talvez tenha uma autocrítica equivocada, ou tenha mais facilidade para ver um traço que não tem do que ver aqueles positivos que já tem, né? Então, uma das formas de ter maior autoaceitação e menor rejeição é fortificar o autoconceito. Cada vez que a pessoa disser assim, ou por exemplo, eu não tenho competência, a pessoa vai refletir sobre a sua própria competência e vai ver, não, eu tenho sim, nesse aspecto. Tá? Porque se eu digo que eu não tenho competência, é uma colocação absoluta. Eu não tenho, travei toda a minha caminhada, já que não tenho condições. E normalmente não é isso. Tá? Para ir fortificando, acho que a terapêutica aqui é fortificar o autoconceito, fortificar a autoimagem e não deixar-se influenciar pelas heterocríticas reais, transferenciais, imaginárias, completamente ilógicas. Heterocríticas são positivas, são boas, mas precisam ser olhadas com bastante coerência, bastante critério. Senão nós vamos nos confundir com a heterocrítica, que às vezes não tem nada a ver com a nossa realidade mesmo. Reconstrói uma realidade mais forte, sua mesmo. Lembrando sempre na hora do trafó. Está bem ligado aqui a esse item 12, né? Está. Que falta autoconfiança. Está, né? Bem relacionado com o 12. Até, no caso, eu havia marcado os dois, o 009 e o 012, tá? Porque aí a pessoa faz a infracapacidade, ela diminui a sua capacidade. Ou, em alguns casos, eu já vi, a pessoa faz o contrário. Ela supervaloriza a capacidade para também não olhar para o traço faltante. Pode haver os dois lados, não é? Aí do equívoco da realidade de cada um. Acaba reforçando também o lado negativo, né? Assim, Acaba reforçando. Porque todos nós temos coisas boas e coisas que Sim, não foram e a serem modificadas. modificados. Sim, todos temos. E tem outro detalhe aí também interessante, Vanessa. Na hora que chega a companhia, entende? Como você abre a porta para um desvalor, a consciência vem na hora. É como se abrisse a porta e convidasse. Vem, pode entrar. E desvalores incomuns, que podem ser irreais para as duas, tanto para a consciência quanto para a consciência. Mas ela iria se aproximar dessa forma, intensifica a situação, vamos supor, de desvalia, seja lá qual foi o contexto, né, que aconteceu. Sim. É uma coisa, eu acho meio cômica. Cômica? Sou sim. eu que falo. Uhum. É falta de audição. A Sim. minha surdez temporária de ordem emocional sem deficiência orgânica. Qual é o número que tu lês? Qual é o número que tu lês? 27? Número 7. 7? Número 7. Ah, sim. Uhum. Ele colocou que de certa forma é lúdico, cômico. Porque veja, uma situação é a pessoa não ouvir, porque realmente tem uma deficiência. Outra e o mais comum, por mais incrível que é muito mais frequente a falta de audição por não querer ouvir. É muito mais frequente do que se imagina. O que popularmente o pessoal diz, fez ouvidos moucos, né? Ensurdeceu. Isso pode ser uma fuga. Pode ser, diríamos, é uma fuga. É uma fuga. É o não enfrentar uma dificuldade. Eu vi alguma coisa que o mesmo caso, eu já vi, já que você falou em cômico,
Eu lembrei de uma colega nossa, que às vezes aparecia aqui nos debates, e que ela ia iniciar um verbete sobre a consciência escapista. Então eu mexia com ela, você realmente escapou, né? E não conseguiu retornar. Mas o que ela costumava fazer? Quando havia uma crítica ou havia algo que ela não queria ouvir a seu respeito, ela fazia uma piada. E todo mundo ia rir da piada e o assunto mudava na hora. É um escapamento utilizado, né, de forma intencional. Por quê? Porque certamente a pessoa estava desconfortável e queria mudar o que estava sendo debatido. Contava uma piada, então vai dizer que... Eu chegasse a conhecê-la, assim. Então, na sociedade existe muito isso também. Aquela pessoa faz muita piada, observem, tá? Porque às vezes é uma forma dela se esconder de algo que ela não quer, então ela vem com a piada. Eu falei que ela não conhecia o assunto. Conhecia, sim, e sabia. Ela estava, agora eu lembrei com o Cláudio, ela estava perfeitamente consciente, mas não queria trabalhar com isso. E deu até logo, pode ser que volte um dia ou não. Esse aspecto é muito pessoal, a pessoa vai enfrentar quando quiser. A gente não pode fazer autopesquisa usando uma expressão bem largo ela abaixo de ninguém. A pessoa tem que querer, entender, que vai auxiliar e assim por diante, né? Mas o interessante era isso, a consciência escapista escapou. Só no 76, falta play. Aqui no caso, como traço faltante. Número? 7,5. 7,6. Falta play. Tá, sim. Como traço faltante, eu entendi qual é a posição dele aqui. Às vezes, né, a pessoa se desconecta por conveniência. Conveniência, sim. Num ambiente muito nosográfico, às vezes, eu também entendo, já tenho uma compreensão, que é necessário acolher tudo e assistir, inclusive. Mas sim. quando tem um ambiente nosográfico com intensidade muito forte, às vezes esse play pode ser um recurso para não se deixar contaminar quando você não tem um domínio ainda. Digamos dessa assim, especialidade. é um desligar consciente, se vê se eu estou te compreendendo, com a intenção de não ter uma influência maior do entorno patológico. Isso, de não absorver, né? Quando você não tem o domínio sobre a questão. Sim, pode. Não é a situação ideal, mas pode. Talvez você possa associar a isso, digamos assim, há casos em que os próprios amparadores fazem um campo parassanitário em volta da consciência. Isolam da patologia. Com o tempo, você poderá fazer em você isso. Não seria exatamente o faltar play. Você intensifica o seu campo de defesa. Torna mais forte, de modo que não entra naturalmente. Você pode continuar acompanhando tudo, mas não passa no seu campo. Tá? Eu tive uma vez uma oportunidade, foi até num curso, em que estavam umas 100 pessoas em volta, era um grupo, num próprio curso. Então um tossia, o outro podia levantar, se movimentar, haver ruídos. Não entrava nada. Eu tinha feito a seguinte pergunta à Equipex: eu quero compreender em profundidade o que é uma qualidade de campo assistencial. Eles me colocaram no campo assistencial da qualidade. Quais são as respostas que eles me deram? Eu digo, nossa, nada, não mexia uma vírgula dentro do meu campo. Podia estar um berrando, outro gritando, outro se mexendo, nada. Eu digo, tá. Então é isso que nós temos que aprender a gerar, de forma tal que se possa entrar numa nosografia e não fez nada com você. Tá? É como uma imunização de campo, se é que posso dizer assim, entende? É o que você está tentando com o teu falta play. Eu sei que é isso que você está buscando. Tá? Esse número 63, falta interdependência. Tá. Ok. Aqui vem até um aspecto bem paradoxal. A consciência tem a falta, ou as faltas que ela tem que trabalhar, e por outro lado, às vezes ela pode buscar que a sua opinião prevaleça. O que a gente está colocando aqui, a necessidade da autonomia absoluta. Então, para superar nesse 063, a consciência tem que olhar o quanto antes para a sua ideia e aceitar a convergência ou a divergência de opinião sem nenhum desequilíbrio.
Então vamos supor que é colocada uma opinião pessoal e o entorno não concorda. E aí, se eu mantiver a ideia na manutenção daquela ideia, não quer dizer que você tenha que mudar a sua opinião. O que não pode é que eu queira exigir que os outros mudem. Ou que eu desequilibre meu campo de forma tal até que tudo esteja como eu gostaria que tivesse. Entende? Não sei se eu estou sendo clara, Odil. Sim. Tá? Esse é o desafio aqui. Trabalhar com a interdependência significa construir um senso de equipe. Para construir o senso de equipe, eu tenho que aceitar com tranquilidade quando a minha ideia não é consciencial. Tá? Esse é o aspecto aqui. Se a pessoa tem uma ideia muito forte e quer que seja da maneira que ela pensa que é, ela poderá desequilibrar-se, desequilibrar o conjunto por isso. Tá? E aí dificultar a própria autodescoberta, nesse sentido que a gente quer colocar. Eu acho que um processo interessante aí de se integrar dentro do contexto e não cair nessa, digamos, forma ditadora de impor sua opinião, é quando a gente parte da premissa de, em primeiro lugar, aceitar os outros e ver que os valores e verdades num conjunto de pessoas são muito diversificados. Uhum. E se eu penso assim e tu pensa assado, não é porque eu estou pensando assim que eu estou correto, é que tu estás pensando assado e tu estás errada. Não Sim. É? Eu mais ou menos raciocino dessa maneira. Tá. É aceitar que o outro tem verdades diferentes de mim e valores diferentes. Tá. Eu concordo com você quanto a isso. Existe o que se chama dissimetria cosmoética. O que é dissimetria cosmoética? Parte do princípio de que somos completamente diferentes, somos singulares. Tá? Então, a singularidade de cada um deve ser valorizada. Isso. O que teríamos que repensar? Talvez no que você coloca. A ideia de certo e errado. Ou de verdade ou de inverdade. Não, talvez nem seja esse o conceito que você queira trazer. Não, mas entende? Há casos em que a pessoa fica presa na ideia da verdade, da inverdade, e usa este parâmetro sem se dar conta. A dissimetria significa nós somos diferentes, temos qualidades e dificuldades diferenciadas, histórias diferenciadas. Então, qual é o grau de discernimento que eu chego para poder avaliar esse contexto? Tá? Independente do resto. Ou, por exemplo, para sair da ideia, que eu costumo chamar maniqueísta de certo e errado, ou de verdade e inverdade. A cosmoética, ela pode ser absoluta, às vezes, e a cosmoética. Existe o ortoabsolutismo, que a gente chama, e a cosmoética. Por exemplo, não existe meio EV, ou eu instalo ou não instalo EV. Isso é cosmoética, é o ortoabsoluto. Sim? Então, nesse caso, não tem 1, 2, 3, sim ou não? Então, tem diversos aspectos da própria cosmoética que são ortoabsolutos. É absolutismo mesmo. E precisam ser compreendidos, tá? Nesse contexto. Não, claro, não se pode dizer que eu tenho alcance daquilo, mas existe o ortoabsolutismo. Essa é uma das grandes dificuldades do ortoabsolutismo, porque ele é naturalmente confundido com a autocracia. Para aquele que não alcançou, você teria sido autocrata. Que, na verdade, a pessoa não foi autocrata. Simplesmente. Cosmoética é ou não é. Eu posso dizer que tenho meia cosmoética? Não. Ou foi ou não foi cosmoética. Agora, meu parâmetro de avaliação é outra história. Tá? Então, ela é absoluta. Por natureza, a cosmoética é ortoabsoluta. Tá? E Verdade. Essa posição de verdade ou inverdade, ou certo ou errado e tal, não deixa de ser um julgamento. É um juízo de valor. E normalmente é um juízo de valor com base no meu parâmetro. Sim. Então tem duas dificuldades aí que a gente tem que prestar atenção. Sim. Né? No juízo que estamos fazendo e no parâmetro. Porque os parâmetros referenciais, já que as pessoas são singulares, também são diferentes. Né? Sim, concordo com você. O juízo é uma constante, né, na nossa vida. Agora, condenar é que não é. Fazer o juízo e depois fazer o julgamento. Não tem nem que fazer juízo. O ideal seria nem fazer o juízo. Sim. Não, ou seja, quando eu quero dizer isso é o seguinte, nós estamos constantemente, até para nos auxiliar no nosso crescimento, analisando o comportamento dos outros. Quem sabe o comportamento deles possa me ajudar a eu melhorar. Sim. Aí eu estou fazendo também um juízo, eu acho. Mas aí que está, Cláudio,
O exemplo não necessita julgamento. Eu coloquei mal a palavra julgamento. Entende? Não seria, não é Vamos dizer assim, julgamento. você vê uma pessoa acolhedora, ela está exemplificando o acolhimento. E você vai refletir, eu também tenho acolhimento? Deixa eu pensar. Autoexemplologia, que até nem está aqui o nosso colega o Bernardo está pesquisando isso, ele já traz embutido isso. Não tem nenhum juízo de valor. Ela exemplifica porque é. Isso é cosmoético também. O autoexemplo, que é, digamos assim, uma característica essencial de um evoluciólogo, ele dá exemplos. Ele nem precisa te dizer nada, porque ele está exemplificando. Sim. De certa forma, foi o que fizeram quando eu coloquei do meu exemplo. Perguntei, me deram, é isso. Entre dentro do campo e sinta e veja e compreenda até onde você possa. Eles nem tentaram fazer a minha. A compreensão, na verdade, foi minha, né? Eles me colocaram dentro do campo. Sim, porque a partir do momento que eu analisar o comportamento de uma pessoa, para verificar se ele vai ser útil ou não para o meu crescimento, Sim. eu faço a análise, eu observo o comportamento e julgo. Eu sou obrigado a julgar. Aí que está, esse é o equívoco. Então, mas eu julgar para ver se é bom ou não para mim. Eu entendo, Isso é julgamento. eu estou te compreendendo, Né? mas o que a gente está tentando colocar é como é que eu vou além disso. O comportamento chegou em mim, já, pela energia, pelo exemplo. Eu senti em mim que existe acolhimento naquela pessoa. Estou dando um exemplo porque estamos trabalhando bastante com isso aqui. Tá? Pronto, não precisa nem... Você já sentiu, já chegou em você. O exemplo chega. Não tem nenhum julgamento, você já sentiu aquilo, já mergulhou dentro do campo, tá? E o campo já trouxe a informação para você. Senão, o que acontece? A nossa tendência é olhar mais para fora. O ideal é que nós estivéssemos olhando para dentro 100%. E que os exemplos fossem chegando e eu fosse aprendendo, mas eu estou olhando para dentro de mim. Esse é o diferencial do que você está colocando. Aí o julgamento caiu fora. Não tem nem espaço para ele. Entende? Ele é anterior ou posterior, sei lá, mas ele não existe o espaço. Nós fazemos sem nos darmos conta juízos de valor a toda hora. Geralmente externos. É muito frequente nisso. E aqui tem a dificuldade do intelecto. Quanto mais intelectualizada, mais a pessoa tende a julgar. Esse é o grande cuidado que a pessoa intelectualizada tem que fazer. Nem estou falando de uma esgrima de ideia. Não, a pessoa nem pode chegar nisso. Para pessoas que vão esgrimar. Nem estou nesse extremo. Mas a facilidade da intelectualidade pode levar a juízos de valor frequentes. Por causa da condição da consciência, a condição argumentativa. Isso, porque ela tem argumentos, ela tem um vocabulário rico, ela tem N qualidades, que são qualidades. Mas tem que ter muito cuidado com os julgamentos. Quanto menos, melhor. Julgar e heterodeterminar, o ideal é que a gente vá acabando com isso. A heterodeterminação às vezes caminha junto, porque a pessoa julga e chega a uma conclusão. Então, esses dois tem que prestar atenção diária nisso. Pode continuar questionando. Olha, eu não consigo me desvincular do julgamento. Eu sei. Eu noto. Porque a partir do momento que eu observo a conduta de uma pessoa, não é um julgamento de criticá-la ou condená-la. Não é um julgamento claro que mim. eu faço para ver se é bom para mim. Isso está claro. É bom, isso é válido. É um juízo de valor. Vou copiar, vou fazer. Entende? Agora, quando você conseguir sentir o exemplo sem julgar, vai ser a situação. Aí uma osmose. Ela chega. A pessoa ela nem está tentando te demonstrar nada. Ela já é isso. Ela naturalmente exemplifica, porque ela é o exemplo. Sim. Então não tem o juízo de valor. Mas em compensação, basta a energia dela chegar e reunir com a sua, você compreende tudo. Ele trouxe um viés, quer dizer, ele observa uma coisa boa numa pessoa, ó, que coisa boa, então vou copiar, me vai. Mas e o contrário, quando vem a diferença, né? Aquilo não me serve, aí já pode estar barrando, por exemplo, um autoacolhimento. Eu estou falando do áudio em si, mas nesse contexto, às vezes, quando a pessoa está muito ligada... O juízo de valor pode levar a uma exclusão. Sem intenção, mas pode.
Mas aí, então, a ideia seria observar e tentar ter isenção nessa observação, tipo... sem fazer o juízo prévio de valor. Verificar a ressonância daquele campo em você. Como é que você ficou quando se aproximou de alguém com aquela característica que a pessoa já consegue exemplificar? Não é isso? Não, mas assim... Eu vou dar um exemplo. Se chegar um evoluciólogo aqui, ele não vai heterodeterminar nada, nem julgar nada, mas ele exemplifica tudo de cosmética. Não, estou pensando assim no dia a dia, tá? Na prática do dia a dia que a gente cruza com pessoas e pode ter ideias às vezes parecidas com algumas pessoas e diferentes de outras. Sim. Nesse sentido, naturalmente a gente vai fazer uma seleção de ideias. Tipo, isso me serve, isso não me serve. Sim. Como eu vou fazer isso sem ter uma... Porque eu vou ter que analisar. Bom, como é que eu vou fazer essa análise sem fazer essas considerações, assim, o que Sentindo. Sentindo. Sinta. O que ressoou em mim? A pessoa se aproximou, de repente eu fiquei tão inteligente. O que aconteceu comigo? Por que eu fiquei tão inteligente de repente? Estou julgando, por quê? Estou analisando, e analiso, eu julgo. Não é o outro. Você não está avaliando o outro. Eu não estou avaliando o outro, eu estou avaliando o que foi transmitido. Então, se me fez bem, eu disse, mas por que me fez bem? Por quê? O juízo que eu estou colocando é você avaliar o outro, dizer, o outro me faz bem. O aspecto que eu quero colocar, que fique claro para você, o que está ressoando em mim. O outro não está entrando em jogo, é o seu campo. Eu também não estou vendo que o outro está entrando em jogo. Se o outro não está, você não está julgando o outro. Não, eu não estou julgando o outro. Então o julgamento não está existindo. Não, está existindo, eu vejo o julgamento sobre aquele sentimento que eu estou percebendo. É um percebimento, é bom, é ruim, a partir do momento que eu faço essa observação, eu já faço um julgamento. Posso estar errado até, mas é a minha forma de ver. Pode trocar a palavra também de julgamento para avaliação. Eu não sei, aqui eu fiquei em dúvida o que ele quer dizer. Repercussão, avaliação, pode-se trocar o termo. Eu coloquei. Eu coloquei a percepção que ele tem. Mas eu tenho que fazer. É que o julgamento é uma palavra meio... Não, o julgamento ele é. Eu julguei ou não julguei. É impositiva, né? Mas dá para mudar o termo, né? A vibração. Dá para mudar, mas a essência do sentido se for a ressonância, percepção. A ressonância em você é saudável. Se a ressonância do campo em você é saudável. É percepção. Tá? É o termo melhor. Porque julgar eu julgo ou não julgo. E a dificuldade está exatamente nisso. Eu fiz ou não o julgamento? Percepção. Correto. Retiremos o julgamento. Tornou-se obsoleto a partir desse momento. Eu acho que a ideia de julgamento traz uma base qualitativa e quantitativa. Se isso é bom ou ruim, se isso serve ou se não serve. Por isso que a palavra pode estar sendo equivocada, porque a análise perceptiva, ela é aberta. Eu estou avaliando a repercussão nos meus sentimentos e estou analisando a repercussão dentro de mim. Por isso que não cabe a palavra julgamento. A palavra julgamento ela está correlacionada aí, por isso o juízo de valores, certo ou errado, bom ou ruim, serve ou não serve, e por aí vai. Quando está essa autoanálise, está mais correlacionado com qual repercussão, sem julgar se essa repercussão é bom ou ruim. Fiquei inteligente, isso pode ser bom, isso pode ser ruim, não, independe disso. A correlação está o porquê, que mecanismo que acionou em mim e que isso está correlacionado comigo. Mas sem discriminar isso é bom ou ruim, isso serve ou não serve, isso vai ser útil ou inútil. É por isso a diferença da palavra de julgamento. Ele é mais a nível de compreensão do que... É a compreensão da ideia do que é compreensão do que aí avançando um pouco mais isso aí também, a gente começa a perceber a qualificação da TARES. Por quê? Porque no momento que eu faço essa avaliação do outro, como repercute em mim, como ressoa, como eu avalio, eu vou aos poucos qualificar a TARES. Isso é uma coisa que acontece muito comigo.
Então, às vezes, assim, quando eu sinto que eu não tenho condições no momento, eu já consegui avançar até esse ponto, né? Eu fico quieto. Por quê? Porque, assim, eu tenho receio de ir um pouco exagerado na situação. Então, assim, até esses dias aconteceu uma situação, até via celular, né? De uma colega lá que colocou uma coisa e eu fui no intuito de responder e consegui frear. Por quê? Porque eu consegui ver que naquele momento não caberia, né, uma posição da minha parte, então eu preferi ficar quieto, né, economia de males e tal, né, mas no sentido da qualificação da Thales, né, evoluir até chegar a um ponto que eu consiga, como a senhora fala, né, fazer a dosagem do fraternismo. Eu acho que nesse sentido, acho que as coisas mais ou menos se complementam, né, que está falando aí. Sim. E a superficialidade crucial. Da dermatologia, né? Vamos dizer assim, simultaneamente as duas coisas. Tá. As duas coisas são sinônimos. A dermatologia é o estudo da pele, da superfície. Tá? Por isso que eu associei minha superficialidade com a minha dermatologia. Tá? No sentido de que a dermato é uma especialidade que estuda mais a superfície, tá? A pele em si, né? Que nos cobre. E a falta de detalhismo é justamente falta o olhar mais hiperagudo, mais aguçado. Então a pessoa pode ver o geral, mas não vê aquele aspecto bem específico que nos diferencia. É o que nós falamos da cosmoética e da dessimetria cosmoética. Nós somos todos muito diferentes, mas para perceber a diferença eu tenho que entrar no detalhe. Senão nós não notamos essa diferença. Passa batido. Fica uma análise superficial. Por exemplo, aqui temos um relógio. Tá? Há pessoas que vão olhar, vão ver o entorno. Outras vão ver os ponteiros. Outras vão ver a cor do ponteiro. Outras vão ver o movimento. Para onde é que vai. Talvez alguns enxergam um pontinho aqui. Poucos enxergariam o pontinho. Esse é o detalhe. A autovigilância tem 6 condutas para a pessoa ficar vigilante e superar trafais. Página 17, ao final da página. Isso é, o intuito é evitar recair as faltas, né? Expandir a autocrítica e o recebimento de crítica. Quem tem trafais ou tem mater pensene fundamentada em trafal tem dificuldade com a crítica. Vai receber a crítica geralmente de forma excessiva. Tenha ou não sido feito dessa forma, a pessoa tende a receber de forma excessiva, de forma exacerbada. A leitura da crítica é exacerbada. Tá? Então aqui seria aprender a ouvir, seja as autocríticas quanto as heterocríticas, de forma mais próxima do real, dosando a crítica. Tá? E não exagerando na crítica. O trafal, no ponto 2, tira da proexis. É uma das coisas que mais afasta e leva a pessoa à ectopia de programação. Ela foge, ela escapa do que ela programou antes de nascer por um trafal. Então ela tem que retomar as atividades, porque ela não consegue se manter dentro de uma sequência de cláusulas de proexis. Tem tudo para fazer, mas tenderá a desviar. Não tem como superar trafais sem treinar energia. Minha sugestão, se torne pós-doctor em energossoma, em energia, se você quer superar algum trafal. Não tem maneira, tem que treinar mesmo. Aqui é treinamento mesmo. Há uma tendência para quem tem trafal se voltar mais para o próprio grupo karma e ficar dentro desse grupo karma e ter dificuldade em expandir para o sentido mais universalista, para todos, ou para o polikarma. Para quem tem trafal chegar no polikarma, ela terá que fazer uma releitura do grupo karma. Tá? A terapêutica é isso, é reler o grupo karma para poder sair do trafal. Como é que vai expandir a sustentabilidade evolutiva? O que a pessoa teria que fazer para expandir a sua sustentabilidade? Não nutrir nenhuma
espécie de desmotivação. Nada. Mas ser categórica, ortopensênica e radical. Chegou a desmotivação, puxa o freio de mão e começa a pensar por quê. É um ponto crucial que desvia da pessoa e tira, dilapida a evolução, deixa o pilar frágil, a pessoa cai, escorrega, por falta de motivação, ou se autodesmotiva. Pode até justificar que alguém desmotivou, mas na verdade é autodesmotivação. Se conseguir fazer isso, a pessoa vai embora. Ela tem tudo para agilizar e voltar para a ProEC. E praticar, no ponto 6, 3 aspectos: organização, grupalidade e assistencialidade. Não é somente organização espacial, prioritária, sim. É a organização aqui dentro. Interna. De pensamentos, de sentimentos, de holossoma. A organização interna, que essa pessoa ela é organizada e se preocupa em manter as coisas organizadas e faz isso muito bem feito, mas é a interna que não está bem. Então, digamos assim, há uma tendência para a pessoa ser pragmática, porque o pragmatismo tira da reflexão. Tá? Então a pessoa vai para o pragmatismo, porque ela faz, limpa, organiza, arruma, mas e com isso ela não chega a se perceber. Para se perceber, precisa associar na organização a reflexão. Ela tem que estar dentro e compõe a organização mental, organização de ideias, organização de energia, tudo isso depende de reflexão. E o ponto 2, grupalidade. Quero destacar bastante esse aspecto da grupalidade, porque normalmente quem tem algum trafal, um ou mais trafais, não se relacionou cosmoeticamente no passado com os demais. Teve dificuldades de relação com os compassageiros evolutivos, justamente pelo escondimento no trafal. Então é como se os colegas fossem responsáveis pelas dificuldades pessoais. Essa dificuldade é quem tem trafal. Daí a grupalidade está aqui por isso. E a assistência vai qualificar, porque se a pessoa tem, ela já faz assistência. Ela vai qualificar com esses 2 pilares anteriores. A interassistência que ela já faz vai ser qualificada. Estamos chegando ao nosso tempo. Eu só vou sugerir aos colegas que leiam com atenção nos argumentos profiláticos e na exemplologia que ali está, o ponto da autolucidologia, da autopoliticologia, com toda a atenção. Tá? Uma sequência aqui, tá? Na argumentologia profilática, autolucidologia e autopoliticologia. Porque vai desenvolver a consciência política que leva à superação de traços faltantes. Me coloco à disposição de vocês. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo, né? Então, muito obrigada aí pela presença de vocês. Sejam bem-vindos e se estimulem a participar da nossa autopesquisopédia, que, sem dúvida, intelectos aqui a turma toda tem para tal trabalho. E já pensaram se deixarem um legado para vocês mesmos? A próxima Select encontra o nome de vocês lá no verbete, vale a pena. Obrigada aí.